Meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Ao nosso Deus toda honra, ao nosso Senhor e Cristo Jesus toda glória e toda adoração. Nós queremos louvar a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de hoje estarmos mais uma vez gravando mais um vídeo de escola bíblica complementar, um vídeo que é comprometido com a poderosa palavra de Deus. Todas as terças-feiras nós disponibilizamos o comentário da revista de adultos, especificamente a revista publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Trimestralmente é publicada uma nova revista. Estamos encerrando já essa aqui, nós estamos agora para a 11ª lição, falta mais 2 lições, 12ª, 13ª. A lição que estamos comentando para você que está acessando pela primeira vez esse canal, esse vídeo, é esta lição de adultos, cujo título é A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. E especificamente hoje nós queremos comentar sobre o homem do pecado, uma figura escatológica, da grande manifestação de Satanás, com todas as turbinas ligadas, com todo o seu potencial restante, conforme todo o projeto de Deus, porque todas as coisas acontecem dentro do projeto de Deus. Então, meus amados, é a lição que vamos comentar, lição número 11, para 15 de março de 2020. Todas as lições nós nos esforçamos para disponibilizar 10 tópicos para que você possa ampliar a sua aula, o seu pensamento, o seu estudo e complementarizar a sua lição. Então, nossa lição, originalmente, ela está aí com uma introdução. O primeiro tópico vai tratar sobre o homem do pecado, a origem do homem do pecado, títulos do homem do pecado e a natureza do homem do pecado. O segundo tópico vai tratar sobre a missão do homem do pecado, que é opor-se a Deus, opor-se a Israel, opor-se a Jesus Cristo e opor-se à igreja. Nós vamos estar lendo aqui minuciosamente cada ponto desse. E o terceiro tópico, a destruição do homem do pecado para a glória de Deus. Um dia, Satanás será destruído, lançado no lago de fogo para todo sempre. Glória a Deus por isto. Meus amados irmãos, quero aqui também, não posso deixar de agradecer pelos muitos irmãos que já têm se inscrito nesse canal. Agradeço pelos comentários, 99,9% dos comentários são comentários de que os irmãos estão sendo abençoados aí em todas as partes do Brasil. Já temos recebido comentários aí de fora do Brasil, de Portugal, e de outras partes aí. Bom, mas que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Se estamos prestando um serviço ao Senhor e estamos contribuindo aí para a sua aula, para o seu conhecimento, nós ficamos muito felizes com isso. Eu estou gravando esse vídeo, são 11h30 da noite aqui em Maceió. Maceió está muitíssimo quente, e hoje terminou o culto, tivemos que fazer algumas visitas a irmãos idosos e estou chegando até muito cansado, mas com muita alegria, irmãos, em poder servi-lo, mantendo essa disciplina de toda terça-feira disponibilizar o vídeo para você. Um forte abraço a todos os nossos irmãos, que o que vai ser comentado aqui seja uma palavra profética e aplicativa para o seu coração. Muito bem, meus queridos, vamos então ao nosso texto áureo, que diz assim: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Nossa verdade prática nos diz: o homem do pecado, a encarnação máxima da maldade, será destruído por Jesus Cristo, o homem perfeito. Glória a Deus. Nossa leitura se encontra na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 15. Nos diz assim a lição: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós,
como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 15. Então, irmãos, estai firmes. Vamos sublinhar isso aqui que é muito importante. Retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Está aqui então o nosso comentário, irmãos. Na nossa introdução está escrito assim: nesta lição trataremos de como nos últimos dias um homem será usado por Satanás para afrontar a Deus e perseguir Israel, o anticristo, conhecido também como o homem do pecado. Esse personagem maligno aparece na Bíblia Sagrada como o representante mais autorizado de Satanás. Não podemos ignorá-lo, temos de conhecer o seu caráter, missão e destino final. Que este assunto nos ajude a precaver-nos, este é o objetivo da nossa lição, contra o espírito do anticristo que já opera no mundo. Marque isso aí. Já opera no mundo. Estejamos alertas, mas não percamos o ânimo, pois o que está conosco e em nós é infinitamente mais poderoso. Aleluia. Amados irmãos, eu enumerei aqui então 10 pontos, e os pontos eu vou estar me reportando à lição. Esses 10 tópicos não são 10 tópicos além do que já está na lição, apenas a gente dá uma reconfigurada, e às vezes um tópico ou outro não consta da lição, e serve aí como um complemento e sistematiza o seu estudo. Tem ajudado muita gente por aí. Bom, o primeiro ponto que eu coloquei aqui é sobre o anticristo e seus nomes. O anticristo e seus nomes. Nós vamos encontrar, irmãos, eu marquei em diversos lugares aqui da lição, na nossa própria leitura, nós vamos ver aqui, no versículo 3, nós já temos duas denominações para ele: o homem do pecado e o filho da perdição. Você vai anotando. No versículo 8, ele é tratado como o iníquo, ligado à iniquidade. E aí nós temos aqui, na interação com o professor, alguém o classifica como agente de Satanás. Quando vamos aqui para o nosso comentário, onde tem aí o primeiro tópico e o subtópico 2, nós temos aí um primeiro título, né? Anticristo. Anticristo quer dizer, ele é contra a tudo ou a toda proposta de Cristo. Ele é contra Cristo. Temos aqui também um título atribuído a ele, que é a besta que sobe da terra. Você vai ver isso em Apocalipse 13, 1.
o príncipe que há de vir, Daniel 9:26, o iníquo já citei. Pronto, aqui no nosso tópico 1, você vai lá no subtópico 3, o irmão colocou aqui, uma espécie de ungido do diabo. Ungido do diabo, ou seja, separado pelo diabo para aquela missão específica. Então está aí, irmãos, alguns títulos. Ele simboliza a pequena ponta lá de Daniel, e aí outros nomes que nós vamos encontrando. Mas por enquanto, vamos ficar aqui com esses nomes que a nossa lição tem atribuído aqui a ele. Ok, então a primeira coisa é a gente conhecer, porque quando você lê a Bíblia e vê, menciona o iníquo, quem será o iníquo? Tal? Você já vai saber, o anticristo. O homem do pecado, quem? O anticristo, né? Ok, então são nomes que são dados a ele, é o primeiro ponto, não é? No tópico 1 e subtópico 2, nós já mencionamos onde tem títulos do homem do pecado, você já anota direitinho. Segundo lugar, irmãos, o anticristo e suas origens, que está lá no tópico 1, subtópico 1. Então, nosso comentarista, ele coloca Caim e Lameque, prefigurando o anticristo, opuseram-se sistematicamente a Deus. Você vai ver em Gênesis 4, 1 a 10, versículos 23 e versículo 24. Ambos agiram como o homem do pecado, uma semelhança que há de aparecer tão logo a igreja seja arrebatada. Depois nós vamos comentar isso aqui. Nesse mesmo grupo nomearemos o faraó do Êxodo. Olha aí, faraó, não é? Faraó é uma espécie de anticristo? Sim. Herodes, Amã, Hitler, Stalin e tudo mais. Bom, aqui nós temos origem, a lição coloca aqui o anticristo e suas origens, porque o Evangelho não, um dos livros do Novo Testamento, não estou agora bem com o endereço porque surge assim, mas você digita no Google, rapidinho você encontra onde está a referência, que é dita assim, que muitos anticristos também já têm se levantado. Então, irmão, o que acontece? O anticristo, esta figura, não é, vamos dizer, separadamente por Satanás para uma missão específica, para um trabalho específico, para uma perseguição específica, ele ainda não se manifestou em sua totalidade, mas o seu espírito já está operando no mundo. Então, o que acontece? Desde quando existe anticristo? Desde toda a história da humanidade. Obviamente que aqueles que se opuseram à obra de Deus, lá no Antigo Testamento, lá para trás, a gente não denomina muito como anticristo, porque o Cristo não havia se manifestado ainda. Mas se opõe a Deus, se opõe ao Espírito Santo, se opõe a Cristo, nós podemos classificar tranquilamente como anticristo. E como a Bíblia diz, muitos anticristos têm se levantado. Pessoas que tentam deter a obra de Deus. Então, nos dias de Jesus, nós vimos muitos anticristos, né? Cristo, né? Jesus era o Cristo, o ungido de Deus. Mas a Bíblia diz que ele veio para o que era seu, os seus não o receberam, como está lá em João, capítulo 1, versículo 11, ali em diante. Veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Quantos não se opuseram? Sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus e outros não se opuseram à obra de Cristo, tanto que mataram a ele. Nós podemos dizer que os que mataram a Cristo são anticristos. Depois que Jesus morreu, os apóstolos continuaram a obra e muitos se levantaram contra esta obra, a ponto de Gamaliel se levantar naquela grande reunião e dizer: não, deixe esses homens de mão. Parece que Pedro e João estavam presos, né? Deixa esses homens de mão, né? Se essa obra for como a obra de outros que se levantaram aí no passado e até agregaram pessoas, mas depois eles morreram e a obra deles também morreu, porque não era de Deus. Mas, meus queridos, se esta obra é de Deus,
vamos ter cuidado para a gente não estar se levantando contra Deus. E Gamaliel estava falando de forma profética, porque esta obra nunca foi extinta, porque quem levantou esta obra foi Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Então, meus irmãos, na época dos apóstolos, que foram os sucessores diretos de Jesus, houveram os anticristos. Depois dos apóstolos, nós temos aí os pais da igreja, houveram os anticristos, né? E nunca cessou, em todo o tempo, na época da reforma, e ainda hoje existem os anticristos. Quem são os anticristos? Aqueles que se opõem a Cristo e a sua obra. Então, nós podemos dizer que em todo o tempo em que os homens se levantaram contra o projeto de Deus, nós podemos dizer que daí começou esta oposição a Cristo. Então, está aí as origens, né? E nós vamos ver, já que são descendentes ali logo iniciais da Bíblia, né? Caim e Lameque. Caim matou seu irmão, Lameque, né, também alguém que trabalhou contra, né, a obra de Deus. Nós vamos ver lá em Gênesis 4, de 1 a 10, versículo 23 e 24, e são classificados aí como anticristos. Nós vamos ver Faraó. Se Faraó extingue aquela geração de hebreus que estava lá, irmão, todo o projeto caía por terra, porque aquela geração é a geração de Jacó. A geração de Jacó é a geração de Isaac, que é a geração de Abraão, e está aí dentro da promessa. Então, Faraó não conseguiu. Nós vamos ver que Amã, nos dias de Esther, se o seu projeto vai avante, irmãos, ele extinguiria os judeus e o projeto de salvação, o projeto de Cristo, estaria acabado também. E como esses aí, Herodes, Hitler, que matou mais de 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial, né? Tudo bem que ele não estava com todos os judeus dentro da Alemanha, né? Mas era alguém que, se pudesse, se dependesse dele, ele queria extinguir todos os judeus, e isto é impossível. Alguém um dia disse, conversando com um intelectual, ou um intelectual conversando com um cristão, aí disse, me dê uma prova de Deus. Aí o cristão disse, Israel. Israel é a grande prova de que Deus existe. Quantos impérios desapareceram e aquele povinho pequenininho, ali cercado de inimigo, mas Deus é com aquele povo, porque sobre eles há uma promessa de Deus. Então, meus amados, nós vamos ver essa origem do anticristo, e os muitos anticristos têm surgido ao longo da história. Em terceiro lugar, o anticristo e a sua natureza. Ponto 1, ou tópico 1, subtópico 3. A natureza do homem do pecado. Veja, o homem do pecado será de tal forma usado por Satanás que chegará a ser confundido com este. Ele aparecerá como uma espécie de ungido do diabo, e na força do maligno realizará grandes sinais e prodígios, induzindo a humanidade a recepcioná-lo como se fosse o próprio Deus. Os que não tomarem parte no arrebatamento da igreja serão obrigados a prestar-lhe honras e adoração, conforme Apocalipse 13, 4. Nele a possessão satânica será plena. Então, queridos, será um homem, e um homem extraordinário. Nós sabemos, dentro da escatologia que nós abraçamos, no meio pentecostal, a igreja será arrebatada antes da manifestação absoluta, concreta, plena do anticristo. Nós cremos assim que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Então, a igreja será arrebatada e o anticristo se manifestará. Daqui a pouco nós vamos falar sobre um pouco dessas fases. Ele vai se manifestar e ele será um homem extraordinário. A gente olha hoje a busca, nós já temos a globalização, que no sentido de trazer integração de um país para o outro, é maravilhoso, né? Agora nós temos aí essa onda de coronavírus, o mundo está trabalhando
em cima desse projeto. Então, a solução certamente virá com muito mais rapidez. Mas nós sabemos também, e a igreja está com as antenas ligadas, irmãos, porque para que haja um governo único, nós vamos precisar de moeda única, vamos precisar de alguém extraordinário, e nós precisamos entender que ele será um homem físico, mas ele será usado de forma espiritual. Então vamos colocar assim alguém magnífico, né? As nações vão aclamá-lo. A ONU, a OEA, né? o mercado Comum Europeu, né? a União Europeia, G7, G20, G30 se for possível, tudo isso vai ser fichinha. Ele vai trazer a solução que todas essas pessoas reunidas não conseguiram trazer. Então será alguém extremamente... A gente fala do superdotado, vamos colocar aqui algo maior do que o super top dotado, né? Vai ser alguém, porque vai ser usado no espírito de Satanás. Será a última cartada de Satanás. Então ele vai sair e vai enganar muita gente. A igreja não estará mais aqui. Aqueles que não subiram no arrebatamento ficarão, e se eles, pelo conhecimento prévio que tem da palavra, resistir ao anticristo, vai sofrer muito. Mas para o mundo que está cego no pecado, vão aclamá-lo. Ele será o cara, né? Será o cara, então, inteligente, ele vai saber estratégias militares, não é? Ele vai conhecer de ciências, ele vai ter conhecimento extraordinário de religião, ele vai ser um indivíduo dotado de todas as capacitações possíveis, né? E vamos colocar, não é um ser humano simples, é um humano usado por Satanás, mas usado de forma extraordinária. É isso que a Bíblia nos mostra aqui. Então, a sua natureza será essa. E esta natureza dele, claro, ele vai trabalhando para o mundo. Ele é o maior negociador, ele é o maior estrategista militar, ele tem, de repente, o caminho para a abolição da fome, ele tem o caminho para a abolição das doenças, ele tem o caminho para a integração, ele tem o caminho para o desenvolvimento, mas ele vai trabalhando paralelamente uma oposição a tudo que se refere a Cristo. Talvez ele não esteja tão preocupado com a religião, mas ele está preocupado com Cristo, porque a religião não salva, quem salva é Cristo, né? E ele, não é? Ele é o anticristo. Então, tudo que se refere a Cristo, que se refere à salvação do homem, a este plano salvífico, numa dimensão maior da parte de Deus, ele estará se opondo. Ok, vamos para o quarto ponto. Meu Deus, 25 minutos já vai andando. A missão do anticristo. A lição expõe muito bem, irmãos. Ele tem algumas missões interessantes. Primeiro, opor-se a Deus. Nós temos aí no Antigo Testamento, lá para trás, né, desde a tradição oral até os escritos do Antigo Testamento, nós vemos, já existe Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade, ela existe. Mas nós vemos uma manifestação mais destacada de Deus. Então, a missão do homem do pecado será quádrupla. Opor-se metodicamente a Deus, a Israel, a Cristo e à igreja. Então, em primeiro lugar, opor-se a Deus. Satanás não ignora este fato, jamais logrará derrotar a Deus, óbvio. Ele nunca vai conseguir derrotar Deus. Por esta razão, volta-se contra todas as obras divinas. Ele tenta impedir, prioritariamente, o Evangelho de Cristo de alcançar os confins do mundo, para que o reino dos céus jamais se instale na terra. Ferozmente opõe-se a Deus, aos santos anjos, à igreja, a Israel e aos redimidos do Cordeiro. Mantenhamos-nos vigilantes, oremos e vigiemos. De nosso Deus temos a promessa, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Então, Satanás se opõe a Deus. Quando nós dizemos que Satanás, que o anticristo se opõe a Deus, é porque, é claro, né? O projeto de Deus é um projeto eterno. Então,
quando o anticristo se manifesta, não mais na dimensão do Antigo Testamento, mas a sua operação já vem, não é? É tanto que nós não temos ainda essa manifestação plena, física do anticristo, mas a Bíblia diz que o seu espírito já está operando na terra. Então, assim como João Batista veio preparando o caminho para Jesus, não é? O espírito do anticristo vai preparando toda a plataforma, porque quando ele vier, ele vem na plenitude dos tempos do seu tempo, né? Então ele vem, eu acredito que o mundo já vai estar encaminhando quase para ter só uma moeda. Nós já vamos ter condição de, em algum lugar, termos o registro de todos os seres do planeta. Isso não é difícil, né? Hoje, onde meu CPF anda, né? De vez em quando eu recebo mensagem, o cara sabe meu CPF, meu endereço, sabe tudo. Então, quem sabe se eu e você agora, nesse instante, nós estamos sendo vigiados, né? A gente não sabe. O mundo está integrado à tecnologia e tudo mais. Ok, então, quarto lugar, né, já estamos falando da missão do anticristo, opor-se a Deus. Falar de oposição a Deus, nós vamos, inclusive, ao Antigo Testamento. Tudo que aconteceu em oposição a Deus. E o seu projeto é um projeto que trata de eternidade, né? Ok. Também opor-se a Israel. Através de seus anticristos, o diabo vem reunindo todos os esforços para destruir Israel, quer física, quer espiritualmente. Nós vemos na Segunda Guerra Mundial, que Hitler fez, né? E na grande tribulação, o homem do pecado perseguirá implacavelmente os judeus para aniquilá-los de uma vez por todas. Existe uma busca de destruição de Israel há muito tempo. Por quê, irmãos? Vamos colocar antes de Cristo. Porque na descendência de Abraão, que foi Isaac, que foi Jacó, depois os filhos de Jacó, que foram para o Egito, e no Egito este povo saíram do Egito, entraram no deserto, foram para Canaã, são os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. E ali nós sabemos, estava a semente da mulher, que era Cristo. Cristo descende destas pessoas, né? E depois nós temos, né, as outras pessoas que sucedem, né, ali depois de Josué e tudo mais, né, os juízes, depois vem aí os reis, né? Nós temos aí Davi e depois Salomão e tudo mais, e a semente da mulher caminhando até que chegou em Cristo, né? Bom, Cristo morreu na cruz do Calvário e tudo mais, e a sua igreja continuou. A obra de Cristo continua. Ele disse, eu vou, mas vou mandar o Consolador. E a igreja continua realizando a sua obra aqui na terra. Então, meus queridos, opor-se a Israel é tentar acabar com a promessa, porque o que Deus prometeu a mim e a você, Ele vai ser fiel para cumprir. E Israel tem promessas de Deus. Israel não reconheceu Jesus como o Cristo, como o Messias, mas a Bíblia diz que naquele dia, quando vai haver a batalha do Armagedon, em que as nações vão se reunir sob o comando de Satanás e vão se juntar contra Israel, Israel não terá livramento. Os Estados Unidos não irão atender a Israel. As nações amigas, co-irmãs de Israel, que são pouquíssimas, não vão poder ajudar. E a Bíblia diz que eles vão clamar e Jesus vai vir com poder e grande glória, e aí eles vão reconhecê-lo. É quando se cumpre a profecia de que eles verão aquele a quem traspassaram. E cada tribo à parte vai se lamentar e eles vão reconhecer realmente que Jesus era o Cristo que eles rejeitaram. Então, irmãos, Deus não tirou os olhos de Israel. Há uma promessa sobre Israel. Israel é importantíssimo no plano geral de Deus. Foi a Israel que Deus confiou a revelação escrita, ainda que eles não obedecessem, mas eles foram os guardiões, né? Guardiões da revelação. E o cristianismo, né, brota, né? O cristianismo tem raízes ali no judaísmo, né?
a gente não obedece aqueles preceitos de Israel, né? A igreja, ela nasce da rejeição de Israel, mas nós não podemos dizer que como igreja nós não temos nenhuma ligação, porque foi pela rejeição de Israel que a porta se abriu para o gentio. Então, todo o conhecimento que nós temos, nós, pelo fato de vivermos o Novo Testamento, não invalidamos o Antigo, né? O Antigo Testamento, ele está no Novo, assim como o Novo está no Velho. Alguém disse que o Velho Testamento é uma sala mobiliada, porém ainda com uma certa escuridão. E o Evangelho é a luz que ilumina essa sala toda mobiliada. Então, meus amados, há uma oposição a Israel. Oposição a Deus, oposição a Israel. Uma oposição a Cristo. No que concerne ao Filho de Deus, a missão do homem do pecado é dupla. Opor-se a Cristo e colocar-se no lugar de Cristo, como se ele, o anticristo, fosse o verdadeiro Messias e Salvador. Quando ele surgir, que eu estou aqui me poupando, porque está aqui um pouquinho na frente, né? Mas quando ele surgir, Israel vai abraçá-lo. Israel vai olhar para ele e vai dizer, né? Esse é o Messias, é este o Messias. Ninguém sabe se ele vai nascer lá em Israel, ou se será alguém muito ligado a Israel, mas Israel vai olhar para ele e vai reconhecer. Jesus disse assim, eu vim em nome do meu Pai, né, e vocês não me receberam, mas se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Jesus mencionava ali o anticristo. Então, quando ele aparecer, porque Jesus veio destituído de glória, né? Lá em Filipenses 2, a partir ali do versículo 5, né? Vai dizer que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, né? E como homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A simplicidade de Jesus confundiu. Os judeus não poderiam admitir que um homem nascido ali de uma camponesa e José, um carpinteiro, né, nasceu ali em Belém, né, e morava em Nazaré. De Nazaré pode vir alguma coisa boa, um homem simples, né, sem muita expressão, né, sem muita propaganda. Eles disseram, esse não é o homem, né? O olhar altivo, quando a gente tem um olhar muito altivo, deixa de ver coisas pequenas, e eu costumo dizer que Deus, ele se esconde atrás de coisas pequenas. Então, meus amados irmãos, ele vai se opor, claro, a Cristo. Se opôs a Cristo nos dias em que Jesus estava vivo, não é? E também ele um dia vai querer se assentar como se fora o Messias. E o Messias é Cristo. Tudo bem. Vimos então o tópico 4, a missão do anticristo, né? Sim, opor-se a Cristo e, quarto lugar, já ia esquecendo aqui, opor-se à igreja. Ora, se a igreja, irmão, leva a mensagem de Cristo, a igreja é a agência que difunde o evangelho de Cristo, aqueles a quem Deus comissionou, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? O homem do pecado opõe-se impiedosamente aos discípulos de Cristo. Ele sabe como usar o sistema mundano contra a igreja, mas consolemo-nos, pois o que está em nós é mais poderoso do que o maligno. Não temamos, pois o que nos pode matar o corpo, mas nada pode fazer quanto à nossa alma. Eu digo até que o espírito do anticristo, que já está operando no mundo, luta contra a igreja. Luta com as ideologias, com uma série de coisas. E eu dizia na igreja hoje, já comentei aqui, que o melhor conceito que eu vi quanto à queda e essa correlação com a imagem e semelhança do homem para com Deus, é que a imagem ficou invertida. É como se a nossa imagem e semelhança fosse isso e ela ficou assim. Foi o melhor conceito. Eu acho melhor do que pervertida, corrompida e tudo mais. Eu gosto da invertida porque me parece que tudo que é certo para a humanidade é errado para Deus. Tudo que é certo para Deus é errado para a humanidade. A humanidade caminha na contramão
da vontade de Deus, na contramão de Cristo. Então, meus queridos, esta missão do inimigo é opor-se à igreja e operar no mundo para destruir. Mas nós sabemos, porque a palavra garante, que a igreja nunca será destruída. Como o inferno tem se levantado desde a morte de Cristo, não é? Nós vemos matar os apóstolos e mataram os primeiros cristãos, e a igreja foi tão perseguida, e ainda hoje a igreja existe na face da terra. Glória a Deus por isto. Não adianta Satanás se opor à igreja. A igreja é indestrutível e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quinto lugar, já vimos a missão do anticristo, ok? Quinto lugar, o anticristo e sua manifestação prévia. Eu separei aqui o tópico 3 e subtópico 1, que fala sobre a ascensão de seu império. Então, logo a igreja seja arrebatada, Deus permitirá que Satanás, através de seus dois escolhidos, a besta e o falso profeta, reine absolutamente por 3 anos e meio. O primeiro será um agente político, ou seja, a besta. O segundo, um delegado religioso, o falso profeta. E o anticristo. Bom, eu coloquei aqui, quinto lugar, o anticristo em sua manifestação prévia ou sua manifestação prévia. Nosso entendimento é que após o arrebatamento da igreja, o anticristo se manifestará. Claro que aqueles que têm conhecimento da palavra vão padecer perseguição, não vão aceitar o sinal da besta, vão sofrer, vão ter que dar a sua vida, não é? Porque não vão estar mais vivendo dispensação da graça. E durante esses 3 anos e meio, nós entendemos pela leitura escatológica que nós fazemos, é que para o mundo e para Israel, ele será o cara, gente boa. Então ele vai, durante esses 3 anos, ele vai fazendo tratado após tratado, não é? Vai fazendo aí aliança após aliança, e ele vai conquistando seu espaço e vai sendo difundido. Vamos imaginar em que nível estará as mídias, né? Então, antigamente a gente perguntava, meu Deus, como é que nós vamos saber de uma coisa que está acontecendo no Japão, acontecendo na Itália? Hoje a gente sabe tudo em tempo real. Então, o mundo virou uma aldeia global, né, interligada. Então, ele será conhecido do mundo inteiro e ele será aplaudido. Né? Então, nesses primeiros 3 anos e meio, ele não vai manifestar para os homens comuns, políticos, né, tudo, a sua maldade. Mas a Bíblia diz que ele vai, depois desses 3 anos e meio, vai querer se assentar no trono como se fosse Deus. Então, Israel vai perceber que entrou numa furada, que ele não é o Messias. A partir daí, se constituirá uma inimizade ferrenha, e é quando Satanás vai começar a se preparar para destruir Israel. Então eu chamo isso de manifestação prévia, né, que é quando ele vai estar conquistando seu espaço, ele vai estar elaborando seus tratados, vai estar montando suas estratégias, seus estratagemas para atuar. Sexto lugar, eu coloquei aqui a manifestação do anticristo, que é essa segunda parte, quando ele aqui fala sobre o auge de seu império. O homem do pecado, no auge de seu poder, dominará tanto a economia quanto a religiosidade humana, agrupando todas as coisas sob o seu comando. Você vai ver em Apocalipse 13, 7 e 8 e versículo 16 a 18. O seu governo, a princípio, será aceito por todos, sem qualquer contestação. Mas agora no auge, então ele agora, como a gente costumava dizer, vai colocar as unhas para fora, e agora, não é, quem se opuser ao anticristo, nós estamos falando de um homem usado por Satanás em sua plenitude. Então aqui nós temos a manifestação. Eu vi um termo aqui muito interessante, que fala que ele é o representante mais autorizado
de Satanás. Veja, há uma outra parte que diz aqui que ele é o ungido de Satanás. Então, meus irmãos, ele vai ligar todas as turbinas, todas as máquinas, e aí vamos dizer que nessa segunda etapa, nesses segundos 3 anos e meio, ele estará de forma ofensiva, ou ele vai implementar toda a sua ofensiva. 7º lugar, o anticristo e o comportamento da igreja. E agora, nós estamos aí esperando a volta de Jesus. O conselho bíblico é: esteja preparado. A Bíblia nunca semeou no coração da igreja ansiedade. O apóstolo Pedro, se não estou enganado, ele fala: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que muitos de vocês se percam. E a outra parte que diz que 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia como 1000 anos. Então, os apóstolos, Paulo, verificou que tinha gente que estava vendendo tudo, que estava como se Jesus viesse amanhã. E, claro, como dizia um determinado filósofo, que a virtude está no meio, não, nem muito exagero para lá, nem muito para cá. A igreja não tem que parar de trabalhar, a igreja não tem que ir para um mosteiro, a igreja não tem que ir para uma caverna, ficar lá, vamos ficar aguardando Jesus, vamos parar tudo. Não. O conselho bíblico é que nós continuemos trabalhando. Nós vamos ver isso nas parábolas dos talentos, que nós estejamos trabalhando e vigiando. Você vê que a parábola dos talentos está ali juntinho com a parábola das 10 virgens, Então a igreja tem que estar trabalhando e vigiando. Trabalhando e com a arma na mão. Trabalhando, mas com o olhar para o alto. Essa é a postura da igreja, nada de ansiedade. Se o Senhor vier hoje, glória a Deus. Se o Senhor vier de madrugada e eu estiver dormindo, glória a Deus, eu serei arrebatado dormindo. Se ele vier daqui a pouco, quando terminar esse vídeo, eu tomar um banho, que aqui está um calor terrível, Se ele vier na hora que eu estiver tomando banho, glória a Deus, nós vamos subir. E assim, meus amados irmãos, em qualquer tempo que o Senhor queira, Ele é soberano para escolher o tempo que Ele quer. Qual deve ser o comportamento da igreja? Olha, 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 15, eu sublinhei somente algumas coisas interessantes. Paulo diz aos Tessalonicenses: não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. Nós temos entendimento, nós temos conhecimento da palavra. Cuidado, não fique para lá e para cá, oscilando, abraçando ventos de doutrina. Eu ainda hoje visitei um pessoal que está assim, sem igreja. São crentes, mas que, motivo de enfermidades e outras coisas, mudar de um lugar para o outro e tal, já está bem velhinho, não sabe nem onde é que ficou carta para eu falei: não, nós vamos regularizar a situação dos irmãos. É importante que os irmãos estejam vinculados a uma igreja, tendo um pastor, com tudo organizado direitinho. Então, não deve haver perturbação e nem nos movermos facilmente do nosso entendimento. Cuidado com as falsas doutrinas, irmãos. Cuidado com teologia de prosperidade, cuidado com os falsos profetas que estão nos nossos dias. Vamos ver também no versículo 5. Olha, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Sublinha aí, não vos lembrais? Eu gostei dessa expressão aqui, porque nós temos, irmãos, conhecimento da palavra. Essa canetinha aqui está uma bênção, Nós temos conhecimento da palavra e precisamos nos lembrar. Quando a gente lê a palavra, é para que no devido tempo da luta, da dificuldade, a gente tenha a resposta de Deus. Eu tenho incentivado os irmãos a lerem a Bíblia toda, todo ano. Eu digo, irmãos, nós precisamos ter conhecimento da palavra, porque na hora da angústia, da dificuldade, de repente seu pastor não está perto de você, você está morando em um lugar longe da igreja, e você precisa estar cheio da palavra. A boca vai falar do que o coração estiver cheio, e a mente será alimentada do que o coração estiver cheio. Então nos enchamos da palavra. Versículo 6 diz assim: e agora vós sabeis o que o detém.
O que é que está segurando o anticristo? O que é que está segurando a manifestação do diabo? Ele diz assim, vós sabeis. Ou seja, essa igreja tinha conhecimento. Conhecimento é muito importante na vida cristã. Versículo 7. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. A igreja precisa saber que o mistério da injustiça já está operando. Então, não é para a gente ficar aperreado, como diz aqui no Nordeste, não é para a gente ficar louco, né? Correndo, desesperado, aquela coisa toda. Não, irmãos. Aqui nós temos que ter conhecimento de que o mistério da injustiça opera. Por que o mundo está como está? E nós ficamos procurando explicação. Por quê? Por quê? Por quê? Porque o mistério da injustiça está operando. É por isso que tudo que para nós é correto, é decente, para o mundo é escândalo. É por isso, porque o mistério da injustiça já está operando no mundo. Veja o versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus. Eu estou falando de postura da igreja. Então, irmãos, aconteça o que acontecer, né? Na situação do mundo, na situação que nós vivemos na igreja, que vivemos, essas dificuldades refletem dentro da igreja, a nossa postura deve ser de ação de graças. Sempre dando graças a Deus, porque Deus sabe o que faz, o mundo não está à deriva, e mesmo Satanás operando, ele está operando, mas as rédeas da soberania de Deus estão sobre ele. Versículo 15, olha que palavra linda, irmãos. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas. Por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 57, 58, ele diz, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, esse deve ser o comportamento da igreja, né? Sabemos que quando o anticristo se manifestar na plenitude, a igreja já terá sido arrebatada. Mas o seu espírito está operando por aí. Qual deve ser a postura da igreja? Isso que eu falei aqui. Vamos manter o equilíbrio, vamos continuar trabalhando, vamos continuar vigiando, vamos continuar lendo a palavra, vamos continuar indo à igreja, frequentando a escola dominical, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Faça o que você pode, dê o que você tem e faça o que você sabe fazer e vamos tocando o barco. Ok, vamos lá então. Oitavo lugar, o anticristo que por ora é retido. Aí vamos para esse mistério aqui, que está no versículo 7, mas vamos aqui a partir do versículo 6. Diz assim, e agora vós sabeis o que o detém. Paulo está dizendo, vocês, igreja, sabem o que é que está segurando essa manifestação plena do anticristo. Sétimo lugar, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Irmãos, eu interpreto com muita tranquilidade que aqui há a figura do Espírito Santo. A igreja está andando, qual é a nossa vitória? É o Espírito Santo. Ah não, quem está salvando a igreja são os políticos. Não caia nessa teia de aranha, não embarque nessa canoa furada. Os políticos estão lá para nos representar na qualidade de cidadão. Agora quem guarda a igreja, quem protege a igreja, quem segura a igreja, quem não deixa a igreja ser destruída, é o Espírito Santo de Deus. Irmãos, existe um obstáculo à manifestação plena do anticristo. E eu creio que este obstáculo seja uma igreja dominada no poder do Espírito Santo. Porque também nós, como igreja, enquanto reunião, enquanto junção de pessoas, sem a figura do Espírito Santo e trapo, é a mesma coisa.
né? Mas a vitória da igreja é que o Espírito Santo está nela. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Consolador, e ele estará convosco. Quando Jesus diz assim: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, é uma menção, eu, o Espírito Santo, o Pai, é a mesma coisa, é o Espírito Santo que estaria com a igreja, nessa dispensação da graça e do Espírito. Isto detém. Agora, quando a igreja for arrebatada e o Espírito Santo, aí, meus amigos, aí a terra vai ficar aí, né? Deus não vai perder o controle geral, mas vai ficar aí no comando do inimigo. Eu imagino um crente que não vai subir no arrebatamento e que vai ficar aqui na terra. Irmão, se hoje, com o Espírito Santo gemendo com gemidos inexprimíveis, intercedendo por nós, nos ajudando nas nossas fraquezas, nós ainda estamos aí titubeando e às vezes sem força de fazer o que tem que ser feito, imagina um povo sem o Espírito Santo. Já tem gente dizendo que vai esperar para a segunda chance lá, né? Olha, cuidado, né? Corra para Jesus, fique firme, porque a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que toma parte na primeira ressurreição. Deus me guarde de segunda. Muito bem, já vimos aqui o anticristo, que por ora é retido. Deu para os irmãos entenderem. Nono lugar, enumeramos aqui o anticristo e a tríade maligna. Então é interessante, irmãos, porque tem o anticristo, tem a besta e tem o falso profeta. Como tem a trindade, eles vão criar uma trindade aí também. Nós vimos aqui que um vai estar encarregado, né, a besta vai estar encarregado da política, né, o espírito, vamos dizer assim, o falso profeta da religião pervertida, né? De repente um governo religioso ecumênico, mas é só furada, né? Porque Satanás não está preocupado com religião, Satanás está preocupado com a verdade, né? Com Cristo, com o ensino genuíno da palavra de Deus, né? Não é religião. Religião, o mundo está cheio, o diabo não está preocupado com religião. Tem muita religião que adora a Satanás, tem muita religião que é mergulhada na idolatria. Deus é secundarizado, ele não está preocupado com isso aí. Pode ter religião à vontade. Agora, uma religião genuína, firmada no que diz a palavra, aí não dá para Satanás, porque aí já se trata de salvação, não é? De relacionamento perfeito com Deus e com Cristo. E em último lugar, meus irmãos, para nossa alegria, 10º lugar, a destruição do anticristo. Versículo 8 da nossa leitura vai dizer: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. Para que Deus brigar com Satanás? Ele dá um sopro e Satanás está aniquilado. Versículo 8, né? Temos também tópico 3 e subtópico 3, que nos diz assim: a ruína de seu império. Passados os 3 primeiros anos e meio de seu governo, o anticristo começará a experimentar a ira do Cordeiro. Ele se manifesta na plenitude da sua maldade, mas o Cordeiro de Deus também começa a despejar o juízo em cima dele. Sua ruína ocorrerá no auge de sua manifestação. E aí nós temos aqui, parece que já está o texto aqui: e depois que todas as pragas se abaterem sobre o seu reino, será ele, juntamente com o falso profeta, lançado, e a besta, né, no lago de fogo, para onde será jogado também, após o milênio, o arqui-inimigo de Deus, Satanás. E aí, meus amados irmãos, né, Satanás será fatalmente esmagado de uma vez por todas pelo calcanhar, né, da semente da mulher. Apesar que no Calvário o Senhor pisou na cabeça dele, mas eu acho que agora ele vai dar aquele giro assim para acabar de vez com ele. E aí, nós, Igreja do Senhor, né, enquanto essa bagaceira estiver aqui embaixo, nós estaremos certamente no tribunal de Cristo, onde a igreja será reunida para galardões, né, e também na celebração das bodas do Cordeiro. E depois voltaremos com Cristo para reinarmos 1000 anos na terra, né, quando aí o Senhor Jesus Cristo vai estar já se preparando. Não estou aqui discutindo sobre a questão milênio, né, mas que após o milênio
né? Satanás será solto por um pouco de tempo, e vai sair enganando muita gente, mas depois ele será preso e jogado no lago de fogo para todo sempre, e a igreja do Senhor vai desfrutar das delícias com o Senhor. Meus amados irmãos, por hoje é só. Que Deus abençoe a todos, não é? Que o Senhor nos ajude. O olhar da igreja não é ficar preocupado com o anticristo, é ficar preocupado com a volta de Jesus, que esteja pronto, trabalhando e preparado para o arrebatamento, não é? Que é a grande esperança da igreja. Se você gostou desse vídeo, aí embaixo você pode se inscrever, tem aí inscrever-se. Você pode aí clicar nessa mãozinha para dar um like, faça seu comentário, né? E compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Deus abençoe a todos, receba um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira. Até a próxima, se Deus assim o permitir.